A seguir, Jornal das 6. Boa noite, fique conosco. Começa agora o Jornal das 6. As delícias do campo têm mudado a realidade de muitas famílias no interior do Rio Grande do Sul. Pequenos agricultores têm investido em agroindústrias familiares, o que pode mais que dobrar a renda das famílias. Cucas, pão de milho, biscoitos, tudo isso com um gostinho caseiro e do campo. Em Ijuí são 15 agroindústrias familiares. A especialidade desta é a panificação. A família trabalha unida. Eva inicia as atividades antes das 5 horas da manhã e só para à noite. Mas ela salienta que o trabalho é válido e que a vida deles mudou com a indústria. A gente vem morar aqui já faz 23 anos, né? E começamos com várias outras atividades, mas nada prosperou, né? Então veio a ideia de lidar com panificados. Primeiro a gente começou nas casas, né? E depois, com o apoio da Secretaria da Agricultura, que a gente se legalizasse, né? A família Jacoboski, em 12 hectares de terra, não teria o mesmo rendimento que tem com a agroindústria familiar. E o carro-chefe da agroindústria Sabor do Campo é o pão de milho. E este não há dieta que resista. O processo da agroindústria familiar, ela faz com que uma família ela consiga ter um domínio de toda a cadeia produtiva, né? Desde a produção da matéria-prima, a transformação da matéria-prima em produto acabado e também a comercialização direta com o consumidor. Dessa forma, então, o agricultor passa a ter um domínio grande da parte econômica da sua propriedade, né? Ele sabe bem o que ele está comprando, o que ele está pagando, e ele sabe o preço que ele tem que pôr em cima para obter lucro. Então isso faz com que a propriedade se viabilize. E quando a propriedade se viabiliza, então isso permite uma série de possibilidades. A mais importante que eu considero é a permanência do jovem, né? Que todas as agroindústrias do município, nós temos jovens ainda que estão dentro dessas propriedades. E com isso, então, há a possibilidade da continuidade dessas propriedades familiares no meio rural. E propriedades já que tem só a exploração de grãos, só a exploração de leite, né, que são trabalhos penosos, são trabalhos que agregam pouco valor, acaba, então, ocorrendo uma maior migração, uma maior saída do jovem, né, e inviabiliza, então, a continuidade dessas famílias, dessas propriedades. Há 3 anos eles estão com o selo Sabor Gaúcho de qualidade. Hoje vendem para escolas, mercados, padarias. A família teve um aumento de mais de 80% na renda mensal. Parte desses produtos se encontra em alguns supermercados, nas feiras, né, as feiras fixas, como a Profeira, a Natuagro, a Feira do Ginásio, e alguns supermercados da região que também compram esses produtos, né. Mas o diferencial desse produto é muito grande, né, porque ele tem ainda, conserva o sabor natural ainda daquela receita caseira, daquela receita que o agricultor faz para o consumo dele, né. Então é um sabor completamente diferente de um produto industrializado, feito com mão de obra contratada, com uma receita fixa que é igual para todo mundo, grande produtividade, né, numa fornada só, por exemplo, de pão na padaria urbana, e uma fornada feita em forno de barro, feito com lenha, né, coisa que ainda permanece o sabor da origem da nossa colonização aqui em Juí. Quem conhece as delícias e o sabor de um pão assado em forno a lenha ou de uma gostosa cuca caseira dispensa outras guloseimas. Além de mudar a vida de muitas famílias, a agroindústria disponibiliza à comunidade produtos de qualidade. Porque a gente está legalizado, né? Daí você pode ir sem medo, né? Sem barreira, sem problema. Seja para o café da manhã ou lanche da tarde, esse sabor caseiro e do campo não pode faltar.
Começou nesta terça-feira a greve dos bancários, que no Rio Grande do Sul atinge pelo menos 80% dos sindicatos. Apenas a agência da Caixa Econômica Federal de Juiz, situada na rua Bento Gonçalves, estava fechada nesta terça-feira com a deflagração de greve dos bancários em todo o país. Os demais bancos e juienses atuam normalmente. O Sindicato dos Bancários de Juí e Região decidiu no final da tarde de ontem aderir à paralisação nacional. A principal reivindicação é o reajuste salarial de 16%, retroativo a setembro. A Febrapan, por enquanto, oferece reposição inferior a 6%. O governador José Ivo Sartori participou neste sábado da abertura da colheita do trigo no Rio Grande do Sul e da Fenatrigo, Feira Nacional do Trigo, no município de Cruz Alta. A região noroeste se destaca pela produção de trigo. Este final de semana foi aberta oficialmente a colheita do grão em Cruz Alta. A expectativa era de uma safra de 2,5 milhões de toneladas, mas com as geadas e as chuvas que atingiram o estado, a safra deve ficar em 2,19 milhões de toneladas. De acordo com dados da Emater, a produtividade média no início da colheita é de 2.400 quilos por hectare. É um trigo de qualidade, porque ele veio com o clima adequado, ele teve a formação do grão perfeita e não pegou a geada. Ele pegou a geada no mais tarde. Então a dificuldade vai ser para o trigo mais tarde e além também agora da chuva. O governador José Ivo Sartori participou da abertura da colheita e aproveitou o sábado para visitar a Fenatrigo, Feira Nacional do Trigo, que busca prestigiar e incentivar as atividades econômicas ligadas à agropecuária, indústria, comércio, serviços, lazer e cultura na região noroeste, além de atrair novos investimentos para o setor. Ajuda a manter vivo a capacidade de trabalhar e se dedicar para cada vez melhorar a produção e melhorar a vida econômica do Rio Grande. A feira encerrou no domingo. Cerca de 100 mil pessoas visitaram o evento. O Mercado Público de Porto Alegre completou 146 anos no último sábado. Conheça um pouco da história deste prédio, que é um orgulho dos porto-alegrenses e de todos os gaúchos. Na festa do mais querido e antigo mercado em funcionamento na capital, teve a apresentação circense, parabéns e bolo para os visitantes. Diariamente, 150 mil pessoas circulam pelo Mercado Público Central de Porto Alegre. As bancas são referência para variados produtos, da gastronomia diversa a artigos religiosos, erva mate e tudo que se pode vender antes de ser embalado, assim, a granel. Eu compro coisa boa aqui sempre. Tem mercadoria de toda qualidade e todo preço. Verduras, charque, bacalhau, embutidos. Tem até linguiça vendida por metro. Ali o consumidor sabe que as ofertas são de produtos fresquinhos. Pezinho de porco, 5,90 o quilo. Tudo que é assim, que a gente procura fresquinho, a gente encontra aqui. O Mercado Público foi fundado em 1869, em uma área de aterro do Lago Guaíba. Era um local de circulação de mercadorias e abastecimento. Na época, toda a capital que queria ser metrópole tinha que ter o seu próprio mercado. Naquele período eu construí um provisório de madeira aqui em frente, mais ou menos onde eu cheguei da Praça 15, e depois este aqui teve que esperar, porque aqui era água, era o Guaíba, teve que ser aterrado para construir este prédio, que era um pouco diferente do que é hoje. Ele era este andar térreo com 4 torres. Só em 1912 é que foi construída essa segunda parte, que faltavam escritórios na cidade. E o mercado tem referências históricas que vão além da construção. Bem no meio do caminho, entre as 4 entradas, fica o Bará. Para as casas de religião de matriz africana, este é um local de rituais e homenagens, como a oferta de moedas ao orixá Bará. Uma das versões é de que os escravos enterraram ali uma pedra em homenagem ao Bará, durante a construção do mercado. O orixá que nos interliga, que manda e tem onde a maior concentração de pessoas, de rotatividade, de vir, de movimento, que o orixá Bará é o orixá de movimento, o orixá de caminho.
a proteção foi necessária. Em 1941, o mercado foi praticamente destruído pela desastrosa enchente que atingiu a capital. Logo na entrada, hoje, uma placa indica a altura em que as águas chegaram. E também foram 4 incêndios, o último há 2 anos, está na memória recente. As chamas que começaram na cozinha de um restaurante impressionaram. E o trabalho de restauração, com o custo de 19 milhões de reais, ainda não está finalizado. Estamos com mais de 90% da obra praticamente concluída desta fase sinistrada e nós acreditamos que até o início do próximo ano ele possa ser devolvido à população com a sua integralidade. Até o fim da restauração, o segundo pavimento e também o mezanino ficam fora de operações. Nesse período, dá para a gente considerar que o térreo, que tem 8.000 metros quadrados, pode ser o maior espaço empregador por metro quadrado de Porto Alegre, pois tem 1.200 colaboradores. Gente como o Lucas, que é supervisor nesta cafeteria, o Kleber, que é segurança, a Carmen, que é vendedora de artesanato, e o Daniel, ex-engraxate, que no mercado virou especialista em bacalhau. Ver qual é as espécies, as variedades, de onde ele é pescado, qual o período que ele fica secando, tudo isso vai dando para o mercadão mais qualidade de atendimento. Marcelo aprendeu o ofício com o pai no mercado. Há 37 anos, desde que tinha 9 de idade, acompanha o vai e vem de mercadorias. É como se tivesse o mercado inscrito na própria identidade. Moro no mercado e visito a minha casa. É por aí que o senhor chega aqui às 5h30 da manhã e se vai, né? Até terminar as cargas.